Falar um pouco sobre banco de dados SQL e NoSQL, né, o desafio proposto pelo Yuri e produzido por mim, com a ajuda do ChatGPT, não posso deixar de falar. Falando um pouco sobre o banco de dados, pelo que muitos pensam ou não, ele não é um banco feito de dados e nem um banco com dados. Né? O banco de dados, na verdade, ele é uma coleção organizada e estruturada de informações que pode ser armazenados, gerenciados e acessados remotamente, eletronicamente. E eles podem ser usados para armazenar informações de diferentes tipos, tamanhos, desde pequenas listas de contatos até quantidades massivas de informações, né, como registros, dados financeiros, informações médicas, informações de pesquisa, entre outros. Eles permitem que as informações sejam armazenadas de forma segura e acessível, facilitando a gestão e análise desses dados, possibilitando a realização de consultas, extração de informações, e eles são amplamente utilizados em sistemas de informação, aplicativos móveis, sites, entre outros. Aqui eu trouxe um exemplo bem legal, do lado esquerdo ali, uma estação monolítica, onde o pessoal guarda arquivos localmente e a pessoa tem que ir até o local ali, procurar, então torna uma situação ali lenta, né? Não é flexível. E do outro lado ali, podemos ver um servidor ali, um data center, onde tu pode acessar remotamente, né, do local onde tu tá, facilitando ali na flexibilidade, na velocidade da entrega. Então tu não está consumindo um local físico. Então isso que torna o banco de dados muito utilizado hoje em dia, né, através também dessa nova economia e tudo mais. Falando um pouco ali a diferença entre banco de dados SQL e NoSQL. Então ali a principal diferença entre esses bancos é a forma como os dados são armazenados e acessados. O banco de dados SQL ou SQL ele é baseado em tabelas relacionais, onde os dados são estruturados em linhas e colunas e relacionados entre si através de chaves estrangeiras. Eles utilizam a linguagem SQL para realizar operações como inserção, atualização, exclusão e consulta. E esses bancos eles são amplamente utilizados em aplicações tradicionais, como sistema de gerenciamento de conteúdo, sistema de gestão empresarial e entre outros. Já o banco de dados NoSQL, eles são baseados em modelos não relacionais e não seguem um esquema fixo de tabelas. Eles permitem o armazenamento de dados não estruturados, como documentos, gráficos, pares, chave-valor e entre outros, e são projetados para lidar com grandes volumes de dados e com alta velocidade de leitura. E a linguagem de consulta usada nesses bancos pode variar dependendo do modelo utilizado. E resumindo ali, o banco de dados SQL é mais dedicado para aplicações que envolvem dados altamente estruturados e relacionais, enquanto o NoSQL é mais dedicado para aplicações que lidam com grandes volumes de dados, né, não estruturados e requer alta escalabilidade e desempenho. Falando um pouco sobre modelagem de dados, né, a principal diferença na modelagem de dados entre um banco NoSQL e SQL ela é a forma de como esses dados ele é organizado e estruturado. Então ali como os exemplos mostram ali, os relacionais, eles são dados organizados em tabelas relacionais e eles não possuem uma estrutura fixa e pré-definida. Então ali cada tabela ela é composta por linhas que elas representam ali uma instância de um objeto ou uma entidade né, e colunas que representam ali os atributos dessa instância. E as tabelas elas são relacionadas entre si por meio de chaves estrangeiras que elas estabelecem as relações entre os dados. Esse modelo é chamado de modelo relacional. E já ali no lado direito ali, a gente pode ver que os bancos NoSQL ali, ele não há estrutura pré-definida ou fixa. Eles são armazenados em modelos não relacionais que podem variar dependendo do tipo de dado e da aplicação em questão. E, em geral, ali, os bancos de dados NoSQL eles permitem o armazenamento de dados não estruturados ou semi-estruturados, como documentos, gráficos, chave-valor, entre outros, como eu já havia dito. E, além disso, eles são projetados para lidar com grandes volumes de dados e com alta velocidade, né, de leitura e gravação. Então, mostrado ali, ele usa ali meio que um JSON, na verdade é um JSON ali, né, e então a estrutura ali é bem diferente ali, né, a modelagem ali é bem diferente. Falando aqui um pouco sobre a síntese de consulta entre o NoSQL e o SQL. Bom, na verdade ali, começando pelo SQL, né, nos bancos de dados SQL, a síntese de consulta é baseada na linguagem na SQL, né, ela é utilizada ali uma série de comandos como select, from, where, join, né, também tem outros ali como order by, group by, né, entre diversos outros ali que existem.
Esses comandos são utilizados para selecionar, filtrar, ordenar e agrupar dados em tabelas relacionais. E a síntese SQL ele é altamente estruturada e ela segue um formato padronizado, tanto nos atributos ali, que pode ser, né, alterado ali manualmente, como, né, outras coisas também. Tem algo padronizado, algo que você pode mudar. Já em banco de dados NoSQL, a síntese de consulta ela pode variar dependendo do modelo de dados utilizado. Então, ali nos bancos de dados NoSQL baseados em documentos, como MongoDB, a síntese de consulta é baseada em JSON. Então, ali ele utiliza ali operadores como match, project, group, entre outros, e esses operadores são usados para selecionar, filtrar, projetar e agrupar documentos em coleções não relacionais em banco de dados NoSQL, né, baseados em chave-valor, como o Redis, por exemplo. A síntese de consulta é baseada em comandos específicos para armazenamento e recuperação de valores associados a uma chave. Falando um pouco ali como os bancos de dados eles lidam ali com a indexação, né, os bancos de dados SQL e NoSQL, e para que serve, né, e como utilizar. Então aqui eu botei um texto descritivo. Então a indexação é um processo de criar uma estrutura de dados que permite o acesso rápido aos registros de uma tabela, e ele é importante porque pode melhorar significativamente a performance das consultas em banco de dados grandes. Nos bancos de dados SQL, a indexação é baseada em colunas específicas da tabela e é criada pelo próprio banco de dados ou pelo desenvolvedor. No banco de dados NoSQL, a indexação pode ser mais flexível e pode ser criada pelo desenvolvedor em campos específicos do documento. E é importante entender que como criar e gerenciar índices em banco de dados para melhorar o desempenho nas consultas. Falando ali um pouco sobre a indexação do SQL, né? Eles utilizam índices para otimizar a busca de dados em tabelas relacionais, e esses índices são criados com base em uma ou mais colunas da tabela e são usados para localizar rapidamente os registros que atendem ali uma determinada condição na cláusula ali, né? No where. E os índices eles são geralmente criados automaticamente pelo sistema de gerenciamento, e que se chama ali o SGBD, ou podem ser definidos pelo desenvolvedor. E ali falando ali sobre o NoSQL, já no NoSQL ele varia de acordo com o modelo de dados. Em bancos de dados baseados em documentos como MongoDB ou índice, eles são criados para campos específicos dentro do documento e podem ser criados manualmente também, ou automaticamente pelo SGBD. Em bancos de dados baseados em grafos, como o Neo4j, a indexação é feita em nós e arestas e pode ser criada manualmente pelo desenvolvedor. Já em banco de dados chave-valor, como o Redis, a indexação é limitada e normalmente ela é feita apenas para a chave de acesso. Falando ali sobre transações, sobre um e o outro, né, o que é a transação e para que serve, né? Bom, ela é um conjunto de operações, ela deve ser executada com uma única unidade, ou seja, todas ou nenhuma deve ser realizada, e o objetivo das transações é garantir a consistência dos dados, evitando que a base fique em um estado inválido devido a uma falha ou interrupção durante o processo, e as transações são realizadas através de comandos específicos, como begin, commit ou rollback, e então, né, estão presentes tanto em bancos de dados SQL quanto no NoSQL. E, no entanto, a forma como esses bancos de dados lidam com transações pode variar. Com alguns bancos de dados NoSQL, eles não podem suportar totalmente ali as transações ACD, e outros bancos SQL ali, oferecendo recursos avançados de controle de transação, como bloqueio de leitura, gravação, controle de concorrência. Na questão ali do SQL, os bancos de dados SQL eles lidam com transações usando o conceito de ACID, que significa atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Isso garante que as transações sejam realizadas de forma segura, com a garantia de que os dados permanecerão consistentes, mesmo em caso de falha do sistema. Né, os bancos de dados SQL eles também possuem suporte para controle de transações, permitindo que as operações sejam revertidas em caso de falha ou conflito. Então isso garante ali que, caso ali dê um apagão ou, sei lá, desconecte algum cabo, tu não vai perder os dados. Então isso aí parece que é uma persistência de dados. Já na questão do NoSQL, eles possuem diferentes abordagens para lidar com transações, e dependendo do tipo de banco de dados e do modelo de consistência escolhido, alguns bancos de dados NoSQL eles possuem suporte para transações ACID, enquanto outros oferecem suporte parcial, ou implementam uma abordagem diferente, como a consistência eventual,
e nesses casos é responsabilidade do desenvolvedor garantir a consistência dos dados em caso de falha ou conflito. A consistência, falando um pouco a diferença entre as consistências forte e eventual dos bancos de dados, né, dos referentes bancos de dados. E ali a consistência forte ali, e a consistência eventual, começando pela consistência forte, ela é conhecida como consistência imediata, que é a garantia de que uma leitura após uma escrita sempre retornará ao valor mais recente escrito. Em outras palavras, todas as réplicas dos dados serão atualizadas imediatamente para que próximas leituras possam refletir a alteração. E, por outro lado, a consistência eventual é uma abordagem em que as leituras podem não refletir a atualização mais recente imediatamente, mas em algum momento no futuro. Em outras palavras, uma vez que os dados são atualizados, ele leva algum tempo para que todas as réplicas sejam atualizadas e as leituras possam refletir a alteração. E isso ocorre porque as atualizações são propagandas de forma síncrona para as réplicas em um processo de reconciliação em segundo plano. E a escolha entre um ou outro, ele geralmente depende dos requisitos dos negócios e do tipo de aplicação que está sendo executada. Né? As aplicações exigem atualizações em tempo real, elas podem exigir consistência forte, enquanto aplicações que podem lidar com leituras desatualizadas por um curto período de tempo podem usar consistência eventual. E é importante ali falar que a consistência eventual não significa que os dados estão em um estado inconsistente, mas sim que a consistência é alcançada de forma síncrona. E daí uma vez que ela pode ser garantida imediatamente, como na consistência forte aborda. Falando ali um pouco sobre velocidade ali de consulta, sobre a diferença entre SQL e NoSQL, né, ali a velocidade ela pode variar significativamente dependendo de vários fatores, como o volume de dados, a complexidade de consultas, a estrutura de banco de dados, entre outras coisas, capacidade do hardware, né? E no entanto, é possível observar algumas diferenças gerais entre os tipos de banco de dados. No banco de dados ali, NoSQL, eles são geralmente mais rápidos na execução de consultas, simples em grandes conjuntos de dados, pois é que ela não consome esquemas rígidos que exigem junções complexas ou processos de normalização de dados. Eles também são projetados para serem escaláveis horizontalmente, permitindo que os dados sejam distribuídos em vários servidores, aumentando assim a capacidade de processamento e, consequentemente, a velocidade de consulta. Por outro lado, no banco de dados SQL, eles podem ser mais lentos na execução de consultas complexas e grandes, e especialmente quando as tabelas elas estão normalizadas e as junções são necessárias. No entanto, a indexação adequada, a otimização de consulta e o uso de técnicas como particionamento de dados pode melhorar significativamente a velocidade de consulta em banco de dados SQL, e também os bancos de dados SQL eles geralmente são mais adequados para aplicações que exigem transações complexas e rigorosas, como sistemas bancários ou de comércio eletrônico. Resumindo, os bancos de dados NoSQL geralmente ele é mais rápido em consulta simples e grande conjunto de dados, e eles são escaláveis. E os bancos SQL, os bancos SQL, eles podem oferecer melhor desempenho em consultas de dados complexas, e eles são mais adequados para aplicações que exigem transações rigorosas. Agora aqui falando um pouco sobre a estruturação ali de tabelas, né? Aqui, primeiramente, queria falar ali que a estrutura de tabelas e de um e o outro, eles são bem diferentes, né? Os bancos de dados SQL eles têm uma estrutura de tabela rigorosa e é pré-definida, e em que as tabelas elas possuem um conjunto de colunas com tipos de dados específicos, né? E cada linha da tabela ela representa um registro único com valores específicos para cada coluna. As tabelas SQL elas são organizadas em um conjunto de relações, né, de tabelas. Elas são altamente normalizadas para evitar redundância de dados, e as relações entre as tabelas, elas são estabelecidas por meio de umas chaves estrangeiras. E ali como exemplo, eu trouxe aqui, né, eu criei ali uma coleção ali, equivalente ali a um banco de dados, para armazenar informações sobre livros, né? E cada registro ali da coleção é representado por um documento que é um objeto JSON, seria um objeto JSON, e nesse caso cada documento contém informações sobre o título, autor, editora, ano de publicação e ali os gêneros do livro. E ali elas são criadas por tabela, né? Cada tabela ali tem as suas informações.
E aí tu percebe que a estrutura ali de tabelas no banco de dados no banco de dados SQL, ela é bem mais flexível que no banco de dados NoSQL, né? E ali no banco NoSQL eles não têm ali a estrutura de tabela tão rigorosa e pré-definida. Daí, em vez disso, eles armazenam em documentos que eles são estruturados, são estruturas de dados flexíveis e eles podem ter diferentes formatos, esquemas. E os documentos eles podem ter campos variáveis e podem ser agrupados em coleções. Então, ali no caso, eu peguei ali um JSON ali onde armazena ali os dados dos livros, diferente ali das tabelas criadas pelo SQL. E também tem um outro tipo também de padrão, que é o BSON, B-S-O-N, que é parecido com um JSON, mas eu acho que é diferente, eu não cheguei a procurar. Mas basicamente é isso. E ali nesse exemplo aqui eu falo sobre, né, uma criação de uma coleção única, ali para armazenar a armazenação dos livros, que é um objeto JSON. Então ali cada documento contém informações sobre o título, autor e etc. E ali é muito mais flexível, né? Em vez de tu criar tabelas para armazenar informações relacionadas, podemos simplesmente criar um único documento que contém todas as informações necessárias. E essa flexibilidade é uma das principais vantagens dos bancos de dados NoSQL em relação aos bancos de dados SQL.